WandaVision episódio 6 está praticamente dando a porta de entrada para o multiverso da Marvel. Muitas revelações, como sempre, e grandes homenagens. E eu vou contar sobre tudo isso para você agora, aqui nesse vídeo. Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Como é Bom Ser Nerd. Meu nome é Alex Fury e hoje falaremos de WandaVision episódio 6. Desculpem o atraso, muita correria, mas como promessa, tô entregando aqui o episódio 6 e, cara, hypadíssimo, porque é um daqueles episódios que a gente tem elementos que são homenagens muito singelas a todo o universo dos quadrinhos da Wanda. Tudo começa a se encaixar e ao mesmo tempo começa a se dissipar, como sempre. A Wanda dá pra gente o que a gente quer e ao mesmo tempo joga no ar com uma aleluia tudo aquilo que a gente teorizou. Mas antes de eu começar a falar sobre qualquer coisa desse vídeo, dá uma força aí pro canal e aproveita para deixar a sua inscrição aqui com a gente. Dá um clique no like, ative aí o sininho das notificações e aproveita para compartilhar esse vídeo com seus amigos, porque, cara, o universo compartilhado da Marvel, não tem limites. Ele tá chegando numa escala assim que, com certeza, nós vamos ver grandes personagens que a gente sempre quis, justamente sendo adaptados na tela por causa dos efeitos que estão acontecendo em WandaVision. Sem muito papo, bora! O episódio 6, ele começa justamente a partir do plot onde a gente ficou surpreendido. Tínhamos uma expectativa, até por conta do barulho que a internet foi jogando, da chegada dele, do Pietro Maximoff, que já vinha sendo anunciado há muito tempo em algumas peculiaridades durante os episódios de Wanda. E nesse episódio a gente já começa com a abertura justamente localizando a sitcom desse momento, que é dos anos 90. E a abertura lembra bastante a série de TV que também chega dentro desse contexto, que é a série Malcolm. É praticamente um retorno, uma cópia exata de como era essa abertura dessa série. Essa série, inclusive, a gente tinha o Bryan Cranston, que fez o Walter White de Breaking Bad. É nesse episódio que a gente entra naquele contexto do Halloween, que a gente viu tanto nos trailers e tudo mais. Agora isso faz parte já. E o bacana é que, de cara, a gente já vê que o Pietro já manifesta seus poderes, e isso fica uma pergunta: poxa vida, se, como eu mesmo teorizei no último episódio, se talvez esse Pietro fosse um avatar de algum morador de Westview, porque ele manifestaria poderes como os do Pietro? Então, é o que é o certo começa a ficar confuso, como sempre. E aí a gente vê as homenagens, né? O Visão e a Wanda descem do quarto fantasiados para a festa de Halloween. E ali a gente vê a Wanda com o uniforme clássico dos quadrinhos. Muito bacana, apesar de ser um cosplayzão bem chinfrim. A gente se sente homenageado, porque é exatamente a roupa da Feiticeira Escarlate que a gente está acostumado a ver nos quadrinhos. E em seguida desce lá o Visão com a roupa clássica também, só que num contexto completamente caricato, usando um bermudão amarelo totalmente fora de forma. E ele entra dentro do contexto e é engraçado como o pessoal começa a tirar sarro, né? Aliás, quando o Pietro pergunta pra Wanda que roupa é essa, o que tem a ver, os filhos inclusive perguntam, né? Ela fala: isso aqui é uma vidente socoviana. Fica a pergunta, né? O que seria uma vidente socoviana? Uma vidente socoviana, obviamente, mexeria com poderes ocultos, quem sabe já dando uma alusão para os poderes da magia que a Wanda no futuro pode vir a dominar. Então, o Visão desce caracterizado, a Wanda até brinca: poxa, bacana essa sua fantasia, né? Era a única que tinha no armário. E ele fala assim: eu sei que você gosta de lutadores mexicanos, né? Porque tem toda uma característica realmente dos lutadores mexicanos, né?
E enfim, ela tá todo mundo no hype pra festa, o Halloween vai acontecer na cidade, as crianças estão no hype e tudo mais. E aí o Visão quebra o clima, dizendo que ele não participará da festa com eles, ele tem outros planos, ele vai cuidar da vigilância do bairro, como ele faz parte lá daquele grupo que o Herb e os meninos fazem parte, ele vai cuidar. E aí a Wanda questiona, poxa, mas é importante você estar com as crianças, então cria um clima e tudo mais, né? E o Pietro começa a se mostrar uma pessoa que meio que interfere nos assuntos familiares, né? Parece assim, um cara solícito, mas ao mesmo tempo mala, bem mala. E o Visão não se opõe, porque ele entra no meio da conversa e fala, não, pode deixar, se a figura paterna vai sair, os meninos vão ter uma outra referência paterna, que o tio Pietro tá aqui. E ali ele se aproxima dos meninos, joga videogame com eles e cria um climão assim de parceirão, sabe, o tio bacana tal, fica desse jeito. E o Visão sai. E a Wanda, como ela é controladora, como ela tem o acesso a tudo, ela pergunta pro Visão, poxa, mas você vai sair assim, sem avisar? Pois é, eu tô te avisando agora, Mickey. Tá nem aí. Se você controla, quero ver você ter poder sobre mim. Fica essa pergunta no ar. O Visão sai e segue a vida. Então a gente fica aquela questão, né? Como é que tá essa relação do casal? Como é que eles efetivamente estão se dando um com o outro? Fica bem abalado. Enquanto isso lá no QG da SWORD, que está acampanado do lado de fora do Rex. Aliás, eu venho falando do Rex, eu até comentei com vocês sobre a forma abreviada que a Darcy fala sobre o espaço hexagonal que delimita o Westview protegido pela Wanda, dominado pela Wanda. Rex, na verdade, tem uma origem direta dos quadrinhos. Os poderes da Wanda são tão escalonados que ele é considerado como Hex Power. Então, a Darcy introduzir esse nome dentro da série é justamente uma homenagem direta aos poderes da Wanda, que são conhecidos nos quadrinhos como Hex Power. O agente Hayward tem, certo, o objetivo de eliminar a Wanda, mas sem sequer ter algum embasamento, alguma profundidade em saber o que realmente acontece com a mente da Wanda. Enquanto a Mônica Rambeau rebate sempre, colocando ali uma possibilidade da Wanda ser controlada por algo, que aquilo na verdade ela acredita não ser a Wanda. E de tanto questionar, entra também a Darcy e o Wu defendendo a Mônica. E é óbvio, o Hayward já estava determinado a fazer o que tinha que fazer, principalmente depois de ter sido ameaçado com os poderes da Wanda. Ele resolve então botar para fora os três que estavam atrapalhando o processo. E ali a gente sente que o Hayward fica com um ar vilanesco, né? Bom, enfim, a gente não sabe quais são as reais intenções do Hayward, mas obviamente matar a Wanda não é uma opção. E se ele quer fazer isso, ele tem um objetivo muito maior ou alguém por trás disso, querendo que ele elimine por alguma razão. A cidade de Westview, ela tá assim, praticamente cheia de gente fantasiada, o Herb inclusive tá fantasiado, e é bacana, cara, que finalmente aparecem crianças. Você vê como tá tudo manipulado, tudo transformado pela Wanda e tudo mais, ou não, as crianças poderiam já estar ali e de repente, por conta até do evento Halloween, ela optou por liberar o controle mental e deixar com que eles interajam com os filhos dela e tudo mais, né? Mas então, segue a vida, o Herb, inclusive, tem uma hora que a Wanda observa o Pietro começa a fazer umas estripulias com os meninos, começa a correr rapidão, fura as abóboras, rouba os doces, faz uma coisa assim, faz um estardalhaço. E o Herb só controlando ali, porque ele também é da vigilância do bairro, e poxa, furaram as abóboras, roubaram os negócios das crianças e tal. E a Wanda dando uma, assim, vendo aquilo acontecer e dando uma de, sabe, não tô sabendo de nada. E o Herb, aí vem uma fala do Herb intrigante. Wanda, tá tudo ok, tá do jeito que você quer. Você quer que eu mude alguma coisa, como a própria Agnes já disse em outros momentos. Já contrapondo aquela teoria de que será que a Agnes está realmente fora desse contexto?
Porque o Herb também disse a mesma coisa. Quem sabe ele também não é uma outra figura que está fora, apesar de que ele tá identificado lá dentro dos estudos que o pessoal da SWORD está fazendo. Mas enfim, a Darcy, o Wu e a Mônica conseguem, no meio daquela confusão, depois que o Hayward manda eles embora, conseguem abater os 3 policiais, os 3 soldados que os acompanharam até lá fora e clandestinamente organizam uma retomada do controle dos planos que eles têm. A Mônica, ela cita uma amiga que ela vai encontrar na colina para que vai ajudá-la a entrar de volta em Westview. Cara, se essa amiga for alguém dentro de todos os contextos que a Mônica falou, eu acredito em uma amiga que seja engenheira aeroespacial. Se essa amiga engenheira aeroespacial for realmente o que eu estou pensando, podem esperar que a gente vai ter uma primeira menção ao Quarteto Fantástico nessa série. Uma coisa interessante que intrigou a conversa que a Monica Rambeau teve com o Hayward foi um ponto que o próprio Hayward já colocou lá. Quem é você para falar alguma coisa se você já se desentendeu com a Danvers há muitos anos atrás e fica um climão? Qual foi a lacuna entre ela e a Monica Rambeau que ficou no meio do caminho? O que aconteceu entre a Capitã Marvel e a Mônica? Depois, muito provavelmente, depois de velha, né? Depois de adulta, elas tiveram ali um desentendimento. Será que tem relação com a Maria Rambeau? Será que a razão da doença que a mãe teve, a Mônica culpa a Carol Danvers por isso? Enfim, são perguntas que ficam no ar e ali a gente fica teorizando o que será que aconteceu para ela não ter essa proximidade com a Capitã Marvel. Então ela planeja tudo mais e a Darcy, muito esperta, ela consegue hackear os acessos de dentro da SWORD enquanto a Mônica e o Wu se preparam para a missão. Só que a Darcy pede para os dois darem um tempinho, porque assim, a Mônica estava empolgadíssima para dar conta dessa missão. E aí a Darcy fala assim: calma, eu preciso te mostrar uma coisa, porque tinha uma área aqui do Hayward que estava bloqueada e eu consegui acessar. Quando ela acessa, ela vira o computador, o notebook para Mônica e fala assim: as suas células estão em alteração. E aí a gente percebe que sim, a mágoa que ela tem é por conta da deterioração que a Maria Rambeau a mãe dela teve durante o período do câncer, né? E eu acredito que haja alguma coisa com relação a culpar a Carol Danvers por isso. Não sei pelos poderes que a Danvers dela se aproximar da Maria Rambeau. Enfim, algum evento aconteceu para que esse momento fosse assim. E detalhe, a Darcy falou assim: as suas células estão se alterando. As suas células estão se alterando. Vocês podem ter certeza que está nascendo a nova líder dos Vingadores, a Photon. Cara, vocês têm noção, vocês não têm ideia do poder que essa personagem tem. Ela é tão poderosa quanto a própria Capitã Marvel. E ela com certeza vai ser uma peça-chave em toda essa trama. Enquanto isso, o Visão lá no Rex, ele seguiu adiante com a sua missão. Legal que a Wanda, antes disso, percebeu uma coisa. Ela perguntou pro Herb: olha, talvez o Visão venha aqui te ajudar na vigilância, naquele momento que o Herb estava tentando controlar os caras que estavam roubando os doces e tudo mais, né? E aí ele fala: não, o Visão não combinou nada com a gente. É aí que deixa a Wanda intrigada, porque, poxa, onde é que o Visão foi, que não é aqui, fazendo a vigilância do bairro junto com vocês? Cria lá o clima e aí mostra onde é que está o Visão. Ele está indo justamente na parte periférica da cidade. E quando ele chega lá, ele começa a perceber, quando ele vai se afastando do centro da cidade, ele vê que as pessoas, algumas pessoas, têm um comportamento estranho. Muita criança, muito adolescente, muita gente. E aí ele vê uma mulher, que inclusive essa tá no trailer, ela tá colocando um enfeite num varal. E logo atrás dela, a gente percebe que deve ser marido, enfim. Ele tá pegando uma abóbora, ele vai e volta. Como se os dois estivessem, tanto ela quanto o marido, num loop temporal. E é aquela cena que você vê ela colocando as coisas no varal,
e uma lágrima escorrendo. E aí você associa tudo. Quando o Norm saiu do controle mental da Wanda, que o Visão foi lá e destravou o controle mental, o sofrimento que o Norm apresentou. Aí você se lembra do Herb e da Agnes conversando quando o Herb estava cortando o muro no episódio 3, se eu não me engano. As coisas estão começando a ficar fora de controle, fora do alcance da Wanda. E claro, isso começa a mostrar suas caras. Até então que o Visão vai mais adiante e ele chega nos limites da Avenida Elm ou L, alguma coisa assim, eu não estou me recordando o nome da avenida. E ele chegando lá, ele percebe que todas as pessoas que estão ali, elas estão congeladas, inertes, como se fossem bonecos, elas não fazem nada. Ele conversou com uma senhora, tal, chamou e não reagiu. Ficou, cara, começou a questionar. Então ele resolve se transmutar para o que ele é de verdade, para o próprio Visão. E ele alça voo para ver do alto o que acontece, vendo assim todo um panorama da cidade naquele perímetro para frente. E ele percebe um carro bem de esquina com a tal da Avenida L. E ele vai próximo porque ele identifica o carro é da Agnes. Chegando lá, a Agnes está olhando para frente da avenida, catatônica, como se ali era um limite onde a mente dela travasse. E ele chega até a Agnes e, bum, destrava. E ela acorda e fala, nossa, você é um Vingador? Aí o Visão pergunta, mas o que é um Vingador? Aí a gente, cara, ele não sabe, as memórias dele, elas estão turvas ou foram manipuladas. O que realmente faz com que o Visão possa estar fora do controle da Wanda, mas ter completamente um apagão de toda a memória eletrônica que ele tem? Enfim, é uma pergunta que fica no ar que muito provavelmente num próximo episódio a gente vai ter. Mas ele conversando com ela, ele fala assim, mas o que é um Vingador? Você não sabe? Como você não sabe? Então começam a surgir questões dentro da rotina do Visão que ele vai agregando para lá na frente questionar. Então ele tenta assim, entender o que está acontecendo com ela e fala assim, eu vou ajudar vocês a sair disso, né? Eu vou encontrar um jeito. Ele está obstinado. A ideia de ter saído sem a Wanda saber foi justamente para isso, para ele ter esse tempo. E então ela entra num auge assim de um transe, tipo assim, estamos todos presos, né? E aí ela entra numa gargalhada de bruxa que justamente faz alusão a Agatha Harkness, a personagem que também é bruxa, né? Que é dentro do universo Marvel, dentro dos quadrinhos da Marvel. E ali ele trava ela de volta porque ele viu que ela ia entrar num transe descontrolado que poderia até fazer mal. E ela volta a ser a Agnes que ela é. Ela dá uma volta com o carro, trata o Visão como se nada tivesse acontecido, gostou do visual dele. Detalhe que esse gostar do visual dele a gente remete a o que a Agnes mostrou nos episódios anteriores, de ver os meninos se envelhecendo sozinhos e não ligar para isso, sabe? A Agnes saber de tudo, entre aspas, e não reagir como se aquilo fosse normal. É uma questão que fica em aberto. Então o Visão olha para a Avenida Ares e resolve ir adiante. E chegando lá, ele percebe aquele fio, aquela película que divide o mundo de fora para Westview ali para dentro. E ele resolve entrar. E quem está monitorando tudo isso lá dentro da SWORD é tanto o Hayward quanto a Darcy, que já está se organizando para querer saber o que está acontecendo. Uma observação que ela fez é que todos os moradores de Westview, naquela parte periférica, estavam inertes. E é uma pergunta que ela não soube responder até que a gente soube depois de ver. Todos estão num estado catatônico. A impressão que dá é que estão todos presos nesse pensamento. Eles só são transmutados em roupa para poder se adequar ao ambiente que a Wanda determina. Mas na verdade estão todos dominados e petrificados ali como se fossem bonecos. E o Visão resolve matar essa dúvida e resolve entrar pela passagem. Na hora que ele entra pela passagem é dificultoso, a gente percebe que não é uma coisa fácil, e o Hayward já manda todos os agentes ficarem ali espertos para poder fazer o processo dar certo, né? Todos eles cercam ali à frente e os computadores começam a avisar que o Visão está passando por ali. No momento que o Visão consegue atravessar um muro translúcido,
aos poucos a gente percebe que ele não tem tanta energia para se manter para fora dali, mas o Visão que a gente conhece, ele permanece inclusive com a joia da mente aparecendo. Cara, e aquele Visão zumbi que apareceu no episódio 4? Como que explica aquilo? Por que ele apareceu zumbi daquele jeito, né? Então ele cai ali e começa a se despedaçar aos poucos. É uma cena muito sofrida, porque a gente vê que ele é frágil com relação ao domínio do que o limite de Westview faz com ele. E ele começa a se despedaçar. E claro, a Darcy vê aquilo, ela sai do esconderijo, né, que ela já tinha sido colocada de lado. Ela sai e grita com todo mundo: vocês estão matando ele, põe ele de volta lá pra dentro, isso tá errado, faça alguma coisa. E ali algum oficial algema ela no Santo Antônio de um dos jipes que estão estacionados ali, e fica um climão, né, e o Visão gritando. Enquanto isso, lá dentro no Rex, a Wanda tá no centro da cidade, lá curtindo com os meninos. E ali, galera, vocês veem mais uma homenagem. Vocês veem os meninos, né, com as roupas muito próximas. Aliás, exatamente as mesmas roupas do Wiccan e do Celery. Aliás, o Celery, ele tá com a roupa do tio. Ele tá reproduzindo a mesma roupa do Mercúrio. Os dois são iguaizinhos. Inclusive o penteado, tanto do Mercúrio quanto do Celery, são exatamente os mesmos, né? E ali a Wanda começa a conversar com eles e tal. E o Pietro fala assim: poxa, você caprichou dessa vez, né? Você conseguiu controlar todo mundo, criou ambientes, criou cenários e tudo mais, e tá tudo certo, você tá muito boa nisso. É um discurso que assusta, porque como é que ele tem essa noção de tudo que a Wanda é capaz de fazer, sendo que ele esteve morto durante todo esse tempo? Será que quando eles tiveram quando eles passaram por experiências com o Barão von Strucker, eles tiveram tempo de entender a extensão dos poderes de cada um? Eu duvido muito. Isso é informação de quem conhece a Wanda muito mais além do que aquele período. E aí fica a pergunta: quem é o Pietro que está fazendo perguntas desse jeito? E aí, meio que do nada, a gente vê que os meninos têm os poderes que são clássicos, né, dos quadrinhos. O Celery, ele corre como Pietro, assim, ele fala: nossa, você puxou ao tio. Então a gente vê aquelas similaridades acontecendo, né? E aí, eis que o Wiccan dá uma parada e ele tem as primeiras manifestações do poder dele, né? E aí ele começa a sentir o Visão sofrendo. E nessa hora a Wanda tá lá conversando com o Pietro sobre essas coisas, tentando entender o Westview, e ela dá um golpe de vista pro Pietro e ela percebe o Pietro zumbi, todo com as marcas de bala, as mesmas marcas que o Pietro sofreu em Sokovia, na Guerra de Ultron, e aqueles olhos brancos. E aí vem a mesma pergunta: caramba, o Visão zumbi, o Pietro zumbi, será que é mesmo o corpo do personagem que foi reconfigurado e retomado à vida? E tem uma hora que o Pietro fala uma coisa interessante também, que ele fala assim: eu só me lembro de escutar a sua voz me chamando e eu chegando aqui, atendendo o seu pedido. Ou seja, será que a Wanda tem os poderes de trazer as pessoas à vida também? Olha o tamanho da extensão do poder. Será que ela está entrando como é que fala? Numa espécie de outro nível de poder, do tipo magia? E aí, falando em magia, vem um comercial. Esse comercial, cara, eu vou falar para vocês, eu demorei para entender, acredito eu que eu tenha entendido, mas se não for, coloquem aí nos comentários, porque agora vem teoria pesada. O comercial é o seguinte: é um iogurte chamado Yo Magic. Detalhe, a cena começa numa animação estilo os videoclipes do Peter Gabriel, né? Todo em massinha, tudo mais, tudo em stop motion. E aí tem um garotinho numa ilha, uma pequena ilha deserta, né? E ali esse garotinho tá morrendo de fome e eis que surge um tubarão, todo bem posudão e tudo mais. O que você precisa, garoto? Eu preciso de comida. Ah, isso não é problema, eu tenho aqui a solução. Yo Magic.
Yo Magic, e joga o iogurte na mão do garoto. Agora você tá salvo, tá bem? Tudo jóia. Aí o tubarão vai embora e o garotinho fica lá tentando abrir aquele iogurte, aquela embalagem difícil. O tempo vai passando, o garoto vai se carcomendo até virar um esqueleto e morre ali sentado sem poder comer o iogurte. Aí, meus amigos, vocês se lembram que eu falei para vocês sobre o Pietro perguntando sobre os poderes da Wanda, esses poderes se assimilando bastante com a magia, de trazer a vida de volta, trazer pessoas que morreram de volta, até seguindo para esse lado, né? E então, eu fico com uma pergunta. Yo Magic. Na hora eu tive uma associação aqui na minha cabeça. Yo, eu já vi muito, eu não sou muito bom de inglês, mas a gente vê os americanos chamando yo, alguma coisa assim, tipo, e aí, tipo, sabe, você e tal. A ideia de você me veio na cabeça como your, seu, né? Você, seu. Yo Magic, seu. Your não, seu não, sua magia. Se aquele garotinho estava todo o tempo tentando abrir aquele pote e não conseguiu, é porque ele não conseguiu acessar o seu conteúdo. O que está acontecendo com a Wanda? A todo tempo ela ainda está desenvolvendo os poderes que foram dados pela Joia da Mente. São poderes de uma Joia do Infinito. Mas aos poucos a gente sabe que o Hex Power da Wanda nos quadrinhos é composto tanto de poderes cósmicos como poderes oriundos da magia. E nesse exato momento, este iogurte, Yo Magic, Your Magic, a sua magia, quem sabe agora a Wanda vai acessar. E talvez essa seja a alusão. Se ela conseguir abrir o pote, ela consegue acessar a magia. E aí a gente volta para a cena do Pietro lá na cidade, questionando, depois dela ter visto ele como zumbi e tudo mais. E então voltamos para o Wicano. O Wicano sentindo a presença do pai sofrendo lá do lado de fora com o pessoal da SWORD. E o Visão estava praticamente morrendo. E aí ele sente e fala: mãe, o papai está em perigo. E aí a Wanda entra em pânico. O que aconteceu? Alguma coisa que está fora do meu controle. Então ela percebe, né? Aliás, quem percebe que o Wicano começa a ter os poderes é o próprio Celery, porque ele está correndo, o Wicano coloca a mão assim e o Celery para pelos poderes do Wicano. Ele faz o Celery parar. E ali ele vai até a mãe e fala: papai tá sofrendo, tá acontecendo alguma coisa com ele. Aí ela fala: filho, se concentra. Usa seus poderes, se concentra. E aí ele fecha os olhos, consegue ir aos poucos ir acessando aquele visual fora do Rex, né? Legal, cara, porque tudo isso é tão bem feito, cara, porque estão todos usando os uniformes que são dos quadrinhos. Tá muito legal de ver isso daí, né? E então o Wicano fala: mãe, ele tá num lugar com um monte de soldados e tudo mais, e ela já associou. SWORD tá do lado de fora. E então Yo Magic, ela finalmente consegue acessar o poder que eu acredito que seja a magia. E os olhos da Wanda ficam vermelhos. E aí eu faço essa associação. Yo Magic, ela finalmente conseguiu abrir o pote do iogurte do comercial e acessar o seu conteúdo. Finalmente a gente está vendo a Wanda se tornando a feiticeira escarlate dos quadrinhos, dotada dos poderes do caos, das probabilidades e principalmente da magia. Cara, e nessa hora ela manipula todo mundo. Todos da cidade ficam congelados. O Pietro faz uma piada muito idiota e ela arremessa ele longe. E ela começa a escalonar o seu poder. Ela brilha completamente em esmeralda, né? Esmeralda não, em jade, né? Acho que é jade a pedra vermelha. E esse poder começa a se espalhar. E aos poucos vocês veem o limite hexagonal, o Rex, toda a bolha espaço-temporal que ela criou, se ampliando e invadindo todo o terreno que está ao seu redor, principalmente o terreno onde estava o acampamento da SWORD. E cara, a Darcy está presa no carro. E o negócio começa a vir e
tudo que ele vai devorando, tudo que aquela barreira vai passando por cima, se transforma num contexto que a Wanda quer. Então todo o acampamento da SWORD se transforma num circo. Os soldados em palhaços que trabalham no circo. E uma loja de carros com um carro de sorvete. E por aí vai. Acho que é um tanque que vira carro de sorvete. Enfim, ela redesenha todo o tecido da realidade conforme aquele limite do hexágono vai passando e transformando. E obviamente não mostra o que acontece com ela, mas a Darcy ela é vitimada por conta disso daí. Só vamos descobrir o que acontece, o que se transformou a Darcy no próximo episódio. E detalhe, o Hayward ele consegue fugir por pouco, o carro dele não é sugado para dentro do Rex, e a Mônica Rambeau e o Wu estão indo lá se encontrar com a suposta amiga que vai ajudá-la a entrar de volta no Rex. E a gente encerra o episódio com uma cena linda, que é justamente um close nos olhos da Wanda, translúcidos, vermelhos, com a característica da Feiticeira Escarlate. Ficou linda essa cena. Bom, galera, eu vou te falar. Cara, WandaVision tá extrapolando todo e qualquer limite daquilo que a gente acredita dentro dos filmes do universo cinematográfico da Marvel. Ela está redesenhando literalmente tudo aquilo que a gente conhece. E eu tô adorando, porque eu quero muito ver tudo isso se transformando, novos personagens chegando. Eu quero saber o que aconteceu com a Darcy. Eu quero ver o Hayward se ferrando. Aliás, eu quero saber o porquê que ele quer tanto matar a Wanda. O Visão, depois que o Rex passa, ele é colocado para dentro de volta, todo reconstruído, todo íntegro mais uma vez. E o Rex começa a avançar, começa a dominar tudo que está no caminho está se transformando. O Hayward, como eu falei, consegue fugir, e a Mônica e o Wu estão saindo de carro para encontrar a pessoa, e só vem pelo retrovisor do carro esse inferno acontecendo. Inferno. Enfim, esse foi mais um espetacular episódio de WandaVision, que deixa muitas perguntas, homenageia muita coisa e deixa a gente mais ainda no hype esperando o próximo episódio. Mas antes da gente encerrar, eu queria saber de você, o que é que você acha desse episódio de WandaVision? Tem a sua teoria? Coloca aí nos comentários, que eu quero muito saber o que vocês estão achando dos rumos que a Marvel está dando usando essa série como base, beleza? Aproveite então, pessoal, já deixa aqui o seu like, ative as notificações, assina o canal e comenta. Comenta, porque meus amigos têm assunto para WandaVision, beleza? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais no nosso próximo vídeo. Valeu!